Olá, meu nome é Anilza e hoje nós falaremos sobre a Revolução Industrial. E essa é a aula 19. Revolução Industrial, mudança no sistema social. Passagem do sistema artesanal para o sistema fabril. A luz do dia não é mais o limite do trabalho. O trabalhador passou a ser controlado pela máquina. O trabalhador vende a sua força de trabalho. O trabalho é árduo, cansativo e sem direitos. Longa jornada de trabalho, péssimas condições de trabalho. Os trabalhadores eram ameaçados por faltas irrelevantes. Quem não trabalhava era considerado desocupado. Como nós estamos vendo, a passagem do sistema artesanal para o sistema fabril foi uma mudança muito grande. Por quê? Porque antes havia o artesão, e o artesão participava de boa parte do trabalho. E com a industrialização acontece uma mudança muito grande. Por quê? Porque a máquina ela passa a fazer boa parte do trabalho que o artesão fazia. Outra coisa é a respeito da luz elétrica. Quando chegou a luz elétrica, durante a Revolução Industrial, ela marcou o horário do trabalho, do trabalhador. De que forma? Antes era marcado pela luz do sol. Quando amanhecia, ele começava a trabalhar. Agora não. O tempo do trabalho do trabalhador aumentou ainda mais as horas de trabalho, porque a iluminação fazia com que ele pudesse trabalhar um tempo a mais. O trabalhador, como foi colocado para vocês, ele passa a ser controlado pela máquina e ele vende a sua força de trabalho. Geralmente, era uma longa jornada de trabalho, ele trabalhava em torno de 16 a 18 horas por dia. E qualquer falta, ele estava sujeito a ser chamado a atenção. Por exemplo, ele não podia brincar durante o expediente, não podia conversar, que ele seria chamado a atenção. E as pessoas que não estavam dentro das fábricas eram consideradas pessoas desocupadas, porque não trabalhavam. Aqui é a imagem dos trabalhadores da fábrica e eles estão sob os olhares atentos do patrão e do supervisor. Eram locais escuros, né? Trabalhavam longas horas e as condições de trabalho eram péssimas. E como é que era o trabalho das mulheres na fábrica? Durante a Revolução Industrial, não era só o homem que trabalhava. Por quê? Porque o homem recebia muito pouco. Diminuiu muito o salário do trabalhador durante a Revolução Industrial. Então, precisava que a mulher trabalhasse também. E isso foi muito ruim para a mulher. Por quê? Porque aumentou a sua jornada de trabalho. Muitas vezes, depois de ter um filho, ela teria que voltar 3 dias depois e deixava seu filho na mão de outra pessoa. O trabalho da mulher e da criança passou a ser de grande importância para as fábricas e depois para as indústrias. Por quê? Porque tanto a mulher como a criança, eles recebiam pouco pelo trabalho, bem menos. Por exemplo, a criança recebia 1/6 do salário de um homem adulto. Aumento excessivo da jornada de trabalho, como eu coloquei para vocês. E eles viviam em moradias péssimas. Geralmente próximas, não tinham calçadas, próximos passavam córregos e eles estavam constantemente sujeitos à doença. E na fábrica, também para a mulher, era uma disciplina rígida. Ela tinha que trabalhar, não poderia conversar, teria que ficar atento ao trabalho. Por quê? Nesse período, o que era importante para o dono da fábrica? Era o lucro, né? O importante para ele era o lucro. Ele não se importava com o bem-estar do trabalhador. Ele tinha que ganhar cada vez mais.
ganhavam menos que o sexo masculino, como eu coloquei para vocês. E aqui, nessa imagem, mostra mulheres trabalhando nas fábricas têxteis, né? Mulheres e crianças trabalhando em uma fábrica de tecido. Geralmente, as mulheres e crianças que trabalhavam nessas fábricas de tecido. Por quê? Porque as mulheres eram mais delicadas para lidar com isso. E as crianças tinham os dedos finos. Então, quando era na hora de colocar agulha, era preferível que fosse uma criança. Trabalho infantil nas fábricas. Não foi a Revolução Industrial que criou o trabalho infantil, mas criou condições para que se transformassem em adultos precoces e foi tirado das crianças a tradição familiar. Gente, quando a família estava ainda no campo, o que acontecia? As crianças trabalhavam também, só que não era o trabalho desse ritmo das fábricas. A criança trabalhava, ela plantava ou fazia outro tipo de atividade e também brincava. Na fábrica vai ter outro ritmo de trabalho. Por quê? Ele vai trabalhar em torno de 14, 16 horas por dia, levantar em torno de 5 horas, entrar nas fábricas e sair 7 horas da noite. E tinha que trabalhar, não podia ficar desatento. O mercado absorveu todos os braços, inclusive o infantil. A jornada de trabalho era entre 14 a 18 horas por dia. Eram obrigadas a trabalhar em ambientes insalubres, escuros. As crianças recebiam socos e pontapés dos chefes por qualquer brincadeira, erro ou atraso. Então, era muito diferente de quando a criança convivia com a sua família lá no campo. O trabalho ficou mais cansativo para essa criança. Só que ela tinha que trabalhar para aumentar a renda familiar. Como eu coloquei, as crianças eram tanto utilizadas nas fábricas têxteis como nas minas de carvão. E muitas vezes morriam devido às condições insalubres e excesso de trabalho. Como eu coloquei, trabalhavam excessivamente para uma criança e as condições eram péssimas. Essas crianças trabalhavam tanto nas fábricas como nas minas. Por que elas foram escolhidas para trabalhar nas minas? Porque haviam locais onde o homem adulto não entrava, e essa criança entrava nesse buraco e pegava o carvão. Agora vocês observem a imagem das fábricas têxteis e as crianças trabalhando. Observem que são crianças tão pequenas que elas têm que subir em cima das máquinas. E o mais triste disso é que essas crianças trabalhavam tanto tempo que às vezes adormeciam nessas máquinas e a mão entrava, né, entre as engrenagens e perdiam mãos ou dedos. Muitas dessas crianças ficavam aleijadas, ficavam adultos aleijados e iam para a rua, viravam pedintes. Qual foi o impacto, o resultado dessa revolução industrial? Com a mecanização, muitas pessoas ficaram desempregadas. A relação de trabalho mudou. O trabalhador ele passou a vender a sua força de trabalho. Separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Como eu coloquei antes, o artesão ele participava de toda parte do processo do trabalho. Com a Revolução Industrial, ele passa a fazer só uma parte desse trabalho. O intelectual fica por dono da fábrica. Direitos ao uso da terra foram perdidos. A mais-valia e a alienação. O que é isso? A mais-valia é que o trabalhador ele trabalhava um tempo a mais na fábrica e esse tempo
ficava para o dono da fábrica, o capitalista. Ele não ganhava essa parte do trabalho. E a alienação, porque ele perde a noção do todo. Antes ele fazia todo o trabalho e agora ele passa a fazer só uma parte do trabalho, um trabalho especializado. Organizações, sindicatos e revoltas. Esses trabalhadores, com o passar do tempo, eles começam a se organizar em sindicatos, iniciam as revoltas por direitos, né? Eles queriam mais direitos, diminuir esse horário que era imenso, um salário maior. E também teve a evolução da Revolução Industrial. Fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial estava presente a indústria têxtil e a locomotiva. A locomotiva ela é o símbolo da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial ela é marcada pela eletricidade e o motor a combustão, o uso do petróleo gerando a indústria automobilística e as demais. A terceira fase da Revolução Industrial teve início no final da década de 70 e mudou a configuração do sistema de produção, agora firmado na tecnologia, na robótica, na telecomunicação. Essa fase foi denominada de Revolução Técnico-Científica. Aqui nós temos umas imagens, né, das fases da Revolução Industrial. A primeira imagem ela mostra a locomotiva, símbolo da Revolução Industrial, e mostra também que a partir da Revolução Industrial, o mundo começou a ficar poluído. Na segunda imagem, percebemos um carro que representa a segunda fase da Revolução Industrial. E essa imagem, ela representa a terceira fase da Revolução Industrial, né? Uma montadora de veículo, e você percebe que quase não tem operários trabalhando nessa fábrica, né? Aí o homem praticamente já foi substituído pela máquina, a terceira Revolução Industrial. Exercitando. Primeira questão, UNAMA 2011. Londres, no século XIX, concentrava um grande número de operários, entre eles crianças, mulheres, que desenvolviam atividades fabris. Primeira alternativa, a utilização da mão de obra infantil e feminina, presente no início da Revolução Industrial na Europa, significava. Questão B, oportunizar as mulheres um espaço social em que fossem reconhecidas como profissionais qualificadas. C, manter em um mesmo espaço mães e filhos, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para a família operária. D, maior exploração de mão de obra, pois crianças e mulheres, além de trabalhar extensas horas, recebiam baixos salários. As mulheres não eram, letra E, as mulheres não eram exploradas nas fábricas e recebiam salário superior ao do homem. Qual é a resposta? A letra D. Nós encerramos por aqui, espero que tenham gostado da aula e não esqueçam, acesse a plataforma Eduque.